ou seja, em qualquer outro tipo de morte que eles estejam sendo sujeitos, se chegou nesse nível, é porque eles têm uma fé viva no coração, eles não estão morrendo entristecidos, angustiados, amados. Não sinta dó, não sinta pena, ore para que Deus dê força, para que eles continuem superando, mas não sinta pena deles, amados. São vencedores, são vencedores, são pessoas que estão vencendo, não é para sentir pena. Você tem pena de Paulo? Tem pena de Pedro? Porque eles foram perseguidos e morreram. O que eles precisam, amados, é da nossa oração, para que Deus os livre? Não, para que Deus dê força. Então, quando você orar diante das situações que você está vivendo aqui, e eu não quero menosprezar os nossos problemas, as nossas dificuldades, a ideia não é essa, mas quando você estiver orando para que Deus te ajude nos seus problemas, peça de modo correto, peça força, e não para que Deus te livre de vivenciar, porque, amados, aquilo que Deus permitiu na sua vida, Ele permitiu com propósito. Não peça para Deus te tirar de lá, peça para Deus te dar força para você suportar. Essa é a bênção do Senhor para nós. Nunca foi uma isenção, uma ausência de problemas, sempre foi uma intervenção. E se a gente olhar na Bíblia, ela está recheada disso. Sempre foi dessa forma, sempre foi dessa forma. Por que não tirar aqueles meninos da fornalha? Por que deixar eles entrar lá? Para que isso fique claro para nós hoje. Nós vamos passar na fornalha, mas no meio dela, Deus vai estar lá. Ele vai estar lá. A ideia da perseguição, amados, precisa ser digerida por todos nós. Nós temos de compreender isso, mas não esqueça do livramento e do propósito, porque ninguém vai passar pela perseguição se não estiver focado com uma esperança certa naquilo que Deus prometeu, naquilo que está por vir. Naquilo que está por vir. Os discípulos, amados, veja só, André, irmão de Pedro, foi amarrado numa cruz para ter uma morte lenta. Ele foi amarrado com cordas, ele não foi pregado para o sangue não escoar e ele morrer rápido. Ele foi amarrado para que demorasse. Pedro ficou preso por 9 meses, e desse nós sabemos mais. Ele ficou preso por 9 meses e foi crucificado de ponta cabeça, porque naquele momento ele diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, e viraram ele de ponta cabeça. Então, amados, Paulo, nós sabemos, estava preso e foi decapitado por Nero. Tiago, ele foi morto ao fio da espada. Mateus, Bartolomeu e Tomé, eles foram martirizados, considerando que Mateus foi esfolado vivo, arrastado por uma carroça, e João foi deportado para a ilha de Patmos. Percebe, amados, como foi a história dos nossos antepassados? Compara isso com a nossa realidade. Tem alguma coisa errada com a nossa pregação? Não encaixa. Não encaixa o cristão hoje, o superstar. Não encaixa o cristão famoso, que atrai multidões, que tem que dar autógrafo. Não encaixa com a realidade. Não encaixa. Não é o Evangelho. Eu não estou, amados, condenando ninguém aqui. Eu quero somente que você pense. Não é esse o Evangelho. Nós estamos criando estrelas muito mais do que o mundo cria. Então, amados, o que nós estamos buscando? Qual é o Deus que nós estamos servindo? Aquele que precisa suprir nossas necessidades, que precisa nos dar os nossos sonhos todos realizados, que precisa sanar todos os problemas nossos, ou aquele que entregou o próprio Filho na cruz basta? Então, amados, a igreja ela é perseguida sim, mas para que você esteja pronto para aquilo que está por vir, primeiro você precisa entender o Evangelho. Você tem que entender o teor do Evangelho. Você tem que entender a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é essa: assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Assim como me odiaram, vão odiar vocês.
Glória a Deus. A cruz, amados, Cristo, ele não pode ser separado da cruz. Se você quer a Cristo, você precisa levar a cruz juntos. Então veja você, amados, que os apóstolos, eu não vou citar todos os textos aqui para a gente ir ganhando tempo, mas são coisas que eu sei e você está familiarizado. Os apóstolos, eles nunca se consideraram alguma coisa importante. Eles sempre se consideraram servos dos servos, porque eles aprenderam com Cristo. Eles nunca se consideraram, há relatos, textos bíblicos que eles mesmos falam de si mesmos como a escória do mundo, como o lixo. É assim que eles titulavam-se, é assim que eles faziam. Esses são os textos, isso partia deles mesmos. O princípio da fala de Pedro, diante daquele paralítico: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, e o que eu tenho eu te dou. Eles só tinham a Cristo, e Cristo bastava para eles. Eu pontuei algo aqui, eu vou ler para vocês. Se nós fôssemos apresentar Paulo hoje, se Paulo estivesse aqui e nós fôssemos apresentá-lo, para vir aqui dar uma palavra no altar, no púlpito, nós diríamos o seguinte: formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de muitos reis, maior plantador de igrejas do mundo, maior evangelista do século, dado por morto e arrebatado ao céu. Nós ainda iríamos sensacionalizar um pouco. Nós faríamos isso, a julgar pelo evangelho que é pregado hoje. Foi uma descrição verdadeira de Paulo? Foi. Mas o que Paulo falava de si mesmo? É para que a gente entenda, amados, que o evangelho que nós estamos crendo pode não ser o correto. O que Paulo falava de si mesmo? 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 27. Ele diz assim, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. E a conversa, só para você entender, eles estavam pontuando os apóstolos e dizendo, eles são todos ministros de Cristo. E aí Paulo questiona, porque alguns diziam que Paulo não era apóstolo. Então Paulo fez uma defesa e Paulo enumerou o que lhe dava crédito. E aí ele diz assim, são ministros de Cristo? Pergunta, falo como fora de mim, eu ainda mais. E aí ele começa, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia eu passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos dos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Esse é o servo do Senhor. Você percebe aquilo que dava a Paulo credenciais? Ele falou por um acaso, eu implantei muitas igrejas, eu corri por várias regiões, eu preguei muitas vezes, eu ganhei tantas almas. Ele disse alguma coisa disso? Isso gera crédito algum? Não gera. Gera é a dor, é a marca, é a cicatriz, é aquilo que você sofre. Isso Deus está computando. O anjo está anotando as lágrimas que são derramadas, as noites que você perde, as vezes que enganam você, que te passam para trás. Isso te dá crédito. O sofrimento nos autentica como sucessores daqueles que ficaram antes de nós. É a dor que nos faz cristãos. Que esse é o evangelho da cruz. Isso vai ferir talvez muitas pessoas, mas no nome de Jesus entenda o que eu estou dizendo. Deus, Ele abençoa a nossa vida, Ele cuida da nossa vida. Tudo que eu estou dizendo para você não é a sua prioridade, não pode ser sua prioridade, não é a bênção, mas é Ele. Tenha desejo por Ele, queira conhecê-lo, queira olhar nos olhos dele, queira abraçá-lo.
Isso é o que importa. O que nos move? O fato de que um dia nós vamos vê-lo frente a frente. Nós não precisamos de mais nada. Então, quando você vê um relato desse de Paulo, isso está na Bíblia, amados. Você percebe o que ele usou para poder testificar. Então esse é um ensinamento bíblico para nós. Mas hoje nós tendemos a olhar o tamanho da unção de uma pessoa pelo tamanho da fama que ele tem, por quantos inscritos ele tem no Instagram, por quantos inscritos ele tem no YouTube. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não estou dizendo, amados, e condenando todo mundo que está na mídia, que está na rede. Eu tenho um canal no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube, a nossa igreja tem um canal no YouTube. A ideia não é essa. Mas cuidado, amados, com muita coisa que está sendo pregada. Cuidado. Você anseia por uma pregação na semana. Às vezes o irmão que senta do seu lado no culto pode te dar uma palavra de Deus muito mais poderosa. Você quer o nome famoso? Às vezes o irmãozinho que faz o curso ali com você ali atrás no Criarte, ele pode te dar uma palavra muito mais poderosa. Então nós temos que estar atentos, amados, para que nós não sejamos enganados diante daquilo que está acontecendo hoje. Nós precisamos de um discernimento. A perseguição, ela é real, ela é verdadeira, vai chegar para nós, mas se não houver em nós a compreensão do Evangelho, nós não vamos passar por ela. Por isso a Bíblia diz assim, ó, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque muitos que foram chamados estavam pautados num evangelho errado. E quando as coisas começarem a dar errado para nós, nós vamos dizer assim, Deus não é fiel. Mas Deus no trono vai dizer, eu nunca te fiz essa promessa como garantia, eu prometi salvar a sua alma. Nós precisamos acordar, amados, para a realidade e tirar esse evangelho imaturo, colocar ele de lado e caminhar como gente grande e não mais como criança. Firmar os pés e começar a enfrentar os problemas, trazê-los, batê-los no peito e ir confrontando eles e ir afrontando e ir seguindo, e vai no meio da guerra. Isso é uma batalha, isso é uma batalha.